Uma boa noite a todos. Que a paz do amado Mestre Jesus possa nos envolver nesta noite e que nós possamos levar esta mesma paz em todos os lugares que nós formos e estivermos. Bom, primeiramente, Feliz Ano Novo. Poxa, em fevereiro, Feliz Ano Novo. Mas para nós, o Brasil tem esse preceito de trabalhar, que o ano só começa depois do Carnaval. Então, como é a primeira palestra do ano, a gente fala Feliz Ano Novo, mas no sentido evidentemente figurado. Quando a gente pensa nessa reflexão que a gente costumeiramente utiliza na passagem do ano, todos nós, imbuídos de bons pensamentos e bons propósitos, fazemos sempre os melhores votos, os melhores desejos. Pessoas fazem algumas simpatias e segue a vida da mesma forma como nos anos anteriores. Dificilmente nós conseguimos colocar em prática aquelas mudanças que nós propomos. E a gente vai sempre adiando o regime para segunda-feira, a mudança de atitude para o ano que vem, para a próxima encarnação, e assim sucessivamente nós vamos protelando as nossas mudanças tão importantes e tão precisas para nós. Vejam, quando a gente faz naquela passagem do ano os nossos votos, os nossos desejos, eu acredito que a grande maioria de nós trabalha sempre nos desejos de ordem material. Para o ano novo, então, eu gostaria de mudar de emprego, fazer uma viagem dos meus sonhos, trocar o meu carro, mudar de casa. Sempre a grande maioria dos nossos desejos são de ordem material. E é, de certa forma, natural que isto aconteça, porque vivemos num planeta primitivo ainda, na condição do nosso planeta Terra, na escala evolutiva, Quer dizer, mal saímos de um planeta primitivo, estamos num planeta de provas e expiações a caminho de uma regeneração. E nós, encarnados que aqui estamos nesse planeta, cuidamos 90% da maioria dos casos do nosso crescimento material. Pouco tempo damos às coisas espirituais, que são aqueles tesouros que Jesus colocou no Evangelho, que a traça não corrói, o ladrão não rouba, os verdadeiros tesouros, o tesouro do Espírito, que é baseado na nossa transformação pessoal, na nossa verdadeira reforma íntima. E nós que estamos encarnados, sobretudo nesses tempos tão tormentosos, se a gente começar a olhar um pouco o mundo, o nosso país, e a gente fica um tanto quanto atônito com tantas situações acontecendo tão rapidamente no mundo. As notícias chegam de forma avassaladoras, guerras, problemas de ordem econômica, problemas políticos, sociais, e a gente fica um tanto quanto que perplexo. Será que estamos realmente a caminho de uma regeneração espiritual? Mas vejam, se nós estamos no planeta nesta fase, significa que estamos por uma questão muito particular, pois ninguém estaria aqui por acaso. Tem toda uma programação espiritual para que a gente aqui estivesse neste momento. E a reforma íntima, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos como se a gente tivesse que trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Então vejam a dificuldade que é. E o nosso planeta está passando por uma transformação muito grande. E nós precisamos prestar a devida atenção nesses momentos para que a gente consiga progredir para o próximo estágio quando o nosso planeta estiver na condição de um planeta regenerado. Mas o planeta não vai se regenerar num estalar de dedos, num passe de mágicas. Vai depender, evidentemente, da transformação de cada um de nós. Vejam só, nós somos missionários. Quando a gente fala que nós somos missionários, a gente logo
vai lembrar dos grandes baluartes da espiritualidade, como Jesus, né, que teve uma grande missão na construção deste planeta. Espíritos de escola, como Paulo de Tarso, Maria de Magdala, Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa. Mas quando a gente fala, então, será que nós seríamos tal qual esses espíritos? Ainda não. Esses espíritos já passaram por provas maiores do que as nossas e já estavam, sim, naquele momento da sua vida, encarnados, nesta condição de vencer as suas dificuldades. E olha que a vida de Paulo não foi fácil. De perseguidor dos cristãos, foi o grande propagador do Evangelho de Jesus. Não fosse Paulo, nós talvez não tivéssemos recebido o Evangelho tal qual ele vem para nós até hoje. Então, quando eu falo que nós somos missionários, significa que nós temos uma grande missão, que é fazer a nossa transformação espiritual. Sairmos daqui, desta encarnação, um pouquinho melhor do que nós entramos. Mas para isso é importante que eu comece a me conhecer, olhar face a face perante o espelho, não o espelho material, mas o espelho espiritual. E para isso a gente se recorda da questão 919 do Livro dos Espíritos, por meio do qual Kardec, fazendo a codificação espírita, ele começou a fazer perguntas para a equipe do Espírito de Verdade. Então tem várias e diversas perguntas no Livro dos Espíritos, perguntas e respostas que os espíritos amigos passaram para Kardec. E na questão 919, há uma pergunta muito interessante. Kardec indaga: qual que é o meio mais prático e eficaz de nós nos melhorarmos nesta existência? Aí o espírito amigo deu a resposta. Um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. Bom, este sábio da antiguidade que se referia ali era o filósofo Sócrates. E esta frase, pretensamente atribuída a ele, dizem estar no templo de Delfos, na Grécia. Conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec, recebendo esta pergunta, conhece-te a ti mesmo, não ficou satisfeito pura e simplesmente e indagou: mas como que eu posso me conhecer? Aí vem Santo Agostinho, de forma magistral, e dá a devida explicação. Ao final do meu dia, fazei como eu fazia quando estava encarnado na terra. Eu passava o meu dia limpo e analisava todas as coisas que eu tinha feito, de bom e não tão bom. E procurava, no dia seguinte, melhorar as boas coisas e trabalhar aquelas dificuldades que eu ainda trazia latente dentro de mim. E este exercício é um exercício que nós, infelizmente, não fazemos este exame de consciência na passagem do ano. E tampouco fazemos este exercício no final do nosso dia. E este exercício que Santo Agostinho nos recomenda, ele é importantíssimo para que a gente comece a se conhecer. Porque naquele determinado dia você teve uma determinada discussão com um companheiro de trabalho. Você teve uma situação no trânsito que te deixou irritado. Alguma outra situação que você ficou incomodado com a resposta que alguém te deu no telefone, por exemplo. Então você precisa começar a se conhecer para que a gente consiga trabalhar essas mazelas que a gente traz ainda enraizado de tantas e tantas vidas já vivenciadas por nós ao longo das encarnações. Porque quando a gente começa a se deparar face a face conosco e conhecendo as nossas limitações, as nossas dificuldades, é o primeiro passo para a mudança. Que a gente fala que você precisa, para mudar, querer necessariamente mudar, né? Porque se eu não quiser mudar, eu vou continuar ficando no mesmo lugar. Agora, para eu mudar, eu preciso conhecer aquilo que eu trago de difícil dentro de mim. Enquanto eu me achar a pessoa mais bonzinha do mundo, enquanto eu me achar a pessoa mais injustiçada, a pessoa que mais precisa da ajuda dos outros,
e não reconheço a minha fraqueza, o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha falta de paciência. Quando eu começo a colocar um véu sobre os meus defeitos, fica difícil mudar. Pois a gente sabe que para mudar é um trabalho hercúleo que nós temos que fazer dia após dia. E quando você se depara então com determinadas situações, eu acredito que nesta casa, graças a Deus, todos nós já vencemos o mal da maledicência, né? A maledicência é o ato de falar mal de alguém. E eu me lembro do próprio filósofo Sócrates, que determinado dia, ele estava fazendo as suas reflexões, quando um discípulo chegou esbaforido para ele e falou: Sócrates, eu tenho uma coisa muito grave e muito séria para falar para você. Aí Sócrates, muito calmamente, pediu que o discípulo sentasse, tomasse uma água, respirasse um pouco. Mas Sócrates, eu preciso te falar urgentemente isso. Calma, meu amigo. Antes de você me dizer isso, eu gostaria que você passasse pelos 3 crivos, ou seja, pelos 3 filtros. O discípulo não entendeu muito bem o que o filósofo estava dizendo e indagou, mas quais são eles? Vamos lá. O primeiro deles é o crivo da verdade. Você tem certeza absoluta do que aquilo que você vai me dizer é verdadeiro? O discípulo pensou, coçou a cabeça, falou: não, se é verdade eu não sei, mas é muito grave e é muito sério que eu tenho que te contar. Bom, vá lá, Sócrates respondeu a ele: ainda que não seja verdade aquilo que você vai me dizer, o que você vai me falar é bom? Bom? De forma alguma, não é nada bom, você não vai gostar nem um pouco de ouvir isso que eu vou te falar. Tá bom, então vamos pensar então que se ele não é verdadeiro e nem bom, vamos passar pelo terceiro e último crivo, o crivo da utilidade. Aquilo que você vai me dizer é útil de ser passado para alguém? O discípulo pensou, falou: não vejo utilidade nenhuma. Aí então Sócrates arremata e diz: bom, meu amigo, se aquilo que você tinha a me dizer não é verdadeiro, tão pouco bom e muito menos útil, é melhor que você não me conte. E aí vem a lição fantástica de Sócrates sobre a maledicência. É claro que nós, muitas vezes, não vamos conseguir utilizar os mesmos recursos de Sócrates, pois a gente poderia se colocar na posição de hipócrita, né? Porque a gente estaria doido para saber o que o outro vai contar, se vai falar de quem ou quê. Mas, se eu não posso impedir que a pessoa venha me dizer uma coisa desse tipo, cabe a mim ter o filtro de não repassar para frente. Vejam, a responsabilidade nossa quando a gente começa a falar mal de alguém, começa a se tornar como se fosse um vício. E o vício da maledicência, ele é tão comum hoje em dia, e às vezes as pessoas se deparam com tantas e tantas notícias desagradáveis a respeito de tais e tais pessoas, e aí depois fica difícil para você reparar aquilo que foi falado. É como se você subisse no alto do morro, está ventando bastante, e você abrisse um travesseiro de penas e soltasse todas as penas. Falar mal de alguém é como se nós soltássemos todas as penas. E aí, que não fosse verdade aquilo que falamos, como que eu vou repor tudo isso? Recolher cada uma dessas penas e colocar novamente no travesseiro. Muito difícil. Por isso cabe a nós tomarmos consciência dos nossos defeitos e trabalhar neles. Por exemplo, a gente usa também aquela questão muito interessante em relação aos nossos pensamentos. Jesus no Evangelho colocou muito claro para nós: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vejam, Jesus não falou para a gente ficar orando e vigiando os outros. Ele falou primeiramente: vigiai e depois orai, para que a gente não caia em tentação. E aonde que nós devemos fazer essa vigilância? Primeiramente nos nossos pensamentos, pois é pela vigilância do pensamento que a gente consegue conter a nossa fala. Pois depois que eu falei não tem como voltar. E depois que você falou,
Se você não explicou muito bem, para confundir alhos com bugalhos é 2 palitos. Então, vigiando o nosso pensamento, nós conseguimos controlar a nossa fala e, consequentemente, as nossas ações. E o nosso pensamento é como se, por exemplo, a gente usasse aquele outro caso. Eu não posso impedir que um pássaro sente na minha cabeça, mas eu não posso permitir de forma alguma que ele faça ninho. Então, quando chega um pensamento que não é muito bom para a gente, nós precisamos fazer um exercício, como se nós fôssemos virar a página de um livro e pensar que vem o próximo. Mas de repente aquele pensamento continua sendo repetitivo, vem aquelas ideias que não são muito legais. A gente continua, que vem o próximo, virando uma página do livro novamente. Mas mesmo assim as coisas ficam difíceis. A gente recomenda, abra uma página de um livro, de mensagens como Minuto de Sabedoria, como a nossa irmã fez a leitura. Ouça uma música, como por exemplo que o nosso amigo Domingos colocou, uma música em forma de oração. Pegue um livro de mensagens como essas que ficam passando aqui, mensagens curtas, mas que trazem tantas reflexões. A gente muda a sintonia espiritual, coloca uma música suave, procura se harmonizar, e mesmo assim, de repente, você está irritado, você está incomodado com alguma determinada situação, dê uma volta no quarteirão, olhe para o céu, olhe para as estrelas, olhe para a lua, para o sol, modifique a tua forma de pensar. E aí o Haroldo Dutra Dias fala para a gente assim, que se tudo isso não conseguir resolver o seu problema, ele fala, entre no banheiro e tome um banho gelado. Com certeza naquele momento vai modificar toda a sua forma de pensar. Então a gente mudou o padrão vibratório por determinadas situações. E às vezes precisamos dos recursos materiais para nos tirarmos daquela situação. E quando a gente então está com muitos problemas de ordem emocional, como a gente costuma ver, né? Hoje em dia, as casas religiosas estão repletas de pessoas que estão precisando de uma palavra de apoio, de uma palavra de acolhimento, um acolhimento espiritual. Esta casa, com a graça de Deus, tem um trabalho aqui todo sábado, e acho que às quintas-feiras também, não é? Que faz este acolhimento. Quando às vezes você está passando por algum problema de ordem emocional, que está te perturbando muito, busque ajuda. É importante a gente buscar ajuda. Não estamos sozinhos. Temos a oportunidade de encontrar um irmão que vai te acolher, vai te encaminhar para o tratamento espiritual. E aí, saindo do tratamento espiritual, nós devemos procurar o quê? Modificar a nossa forma de agir e de estar, porque senão repetiremos novamente a lição até que a gente aprenda. Então buscar ajuda não é demérito para ninguém, não significa que você está passando numa situação de inferioridade. A ajuda, ela é sempre bem-vinda. E eu lembro que até já comentei nesta casa, que muitas vezes eu ficava intrigado com alguma questão, quando as pessoas falavam assim, olha, você vai lá no centro, faz uma prece para mim, coloca meu nome no caderno de prece, vibrações, ou você vai lá na igreja, reza por mim, no templo, ore por mim. Eu ficava um pouco intrigado com isso, porque Jesus do Evangelho falou assim, quando orardes, recolha no seu quarto, e na intimidade do seu quarto, a sós, fale com Deus, e peça para que Ele possa acolher aquilo que você está pedindo. E com certeza você receberá. E aí então eu ficava pensando, né? Por que então que as pessoas utilizam desse recurso? Que eu mesmo utilizo desse recurso. Então não é demérito, né? Não é porque eu estou dizendo isso que eu não acho que a gente tem que buscar ajuda. Aí me veio uma imagem muito bonita, como se nós todos estivéssemos caminhando um atrás do outro por uma trilha pequena, pedregosa, muitas vezes molhada, lamacenta, e nós vamos caminhando com muita dificuldade, porque essa trilha é estreita, tem subidas, tem descidas, e num determinado momento do caminho,
pode ser que um irmão à nossa frente venha escorregar. Ele escorregando, ele vai para o platô abaixo. E ele tenta, de todas as formas, subir para retornar ao caminho. Ele tenta, ele escorrega de novo, ele rala o joelho, se suja todo, mas ele continua persistindo em voltar. E neste exato momento ele pede ajuda, estende a mão para a gente e nós auxiliamos a colocá-lo novamente no caminho. Ele ficou machucado, se sujou sim, mas retornou na sua caminhada. E aí seguimos todos nós por essa jornada. Um pouco mais à frente, o que vai acontecer? Eu que estendi a mão para aquele amigo, eu acabo eu mesmo caindo, escorregando. E vou passar pelas mesmas dificuldades que ele passou. Vou precisar de ajuda de alguém. Quando quem vem me socorrer? Aquele mesmo irmão que eu ajudei a colocar no caminho novamente. Então esse exemplo veio muito de uma forma muito bonita, pois todos nós estamos caminhando. Ninguém pode se dizer melhor que ninguém. Não é porque nós estamos aqui na frente falando que já adquirimos toda a evolução espiritual. Muito pelo contrário, eu costumo sempre dizer que nós que aqui estamos falando precisamos ouvir muito mais daquilo que a gente fala, pois a nossa boca está mais próxima do ouvido. E quanto mais nós repetimos uma lição, significa que ainda não aprendemos. Por isso que a gente precisa falar, refletir sobre aquilo que a gente fala e procurar modificar, porque senão fica como um papagaio repetindo palavras, palavras e palavras. Falar do Evangelho de Jesus é fácil, um pouco de estudo, aí a gente pode chegar aqui na frente, né? Às vezes a gente fala assim, há um pouquinho de cara de pau, você consegue falar em um público. Mas a grande dificuldade não é falar do Evangelho de Jesus, nem estar falando para o público. É modificar tudo aquilo que você está falando, trazendo a sua própria reforma íntima. Por isso que eu coloco quão importante é essa nossa autorreflexão. E a gente está encarnado para progredir, não só materialmente, principalmente espiritualmente. É o grande mérito que nós estamos aqui buscando, desde os mais novos aos mais velhos. Estamos todos caminhando, um após outro. E buscar esta reforma íntima que Jesus nos recomenda é fundamental. E tantas lições Ele nos deu. A lição do perdão, perdoar 70 vezes 7, não julgueis para não ser julgados, né? O exemplo daquela passagem da mulher adúltera. Tantas e tantas questões, como por exemplo, a gente se depara naquela passagem que os judeus costumavam ficar atentos a tudo que Jesus falava para tentar colocar Jesus à prova, para ver até que ponto ele era verdadeiro em cima daquilo que ele falava. Nós lembramos então naquela passagem, e os judeus, eles não gostavam de forma alguma de pagar impostos, como sobretudo para Roma, né, que eles pagavam imposto porque estavam um povo dominado pelo Império Romano. E num determinado momento chegaram a Jesus e falaram: mestre, é lícito, é justo que a gente pague tributo a Roma? E tentavam colocar Jesus numa famosa sinuca de bico, ou seja, se Jesus falasse que era justo pagar o tributo a Roma, ele estaria indo contra o povo judeu. E se ele falasse que não era justo, ele estaria indo contra o povo, contra os romanos, e poderia ser preso por conta disso. Ao que Jesus, percebendo essa cilada que eles tentavam colocar para ele, mais umas, né? Ele chegou e indagou assim: dê-me cá uma moeda. E deram a moeda a Jesus. E ele perguntou: de quem esta esfinge que está na moeda? De César. É o que Jesus arremata. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nós precisamos sim, conhecendo um pouco das questões do Evangelho de Jesus, procurar buscar os verdadeiros tesouros que a traça não rouba, não corrói, nem o ladrão rouba. Buscar os tesouros daquele que a gente pode dizer um tesouro mais importante que nós devemos buscar hoje em dia, né? Que eu falo, são os dois maiores na minha opinião:
a saúde do corpo e a paz do espírito. Tem pessoas que prejudicam demasiadamente o seu veículo físico por guardar mágoas, ressentimento, sentimentos que não fazem bem, e vão criando uma energia tão densa no seu perispírito que vai plasmando no seu corpo físico. Então, muitos problemas de ordem material são decorrentes da nossa forma de pensar, da nossa intemperança, da nossa impaciência, da nossa invigilância. São questões que nós vamos trazendo ainda, que vão plasmando no nosso corpo. Quantos problemas de ordem de estômago que as pessoas acabam trazendo, porque a gente fala assim, ela não conseguiu digerir alguma situação que aconteceu com ela. Então, se a gente for prestar atenção nas nossas reações físicas, elas são muito decorrentes dos nossos problemas que nós não soubemos resolver naquele momento. E o segundo tesouro mais importante, que é a paz de espírito. A paz de espírito, amigos, não tem preço. E tem pessoas que ficam discutindo por quimeras, coisinhas tão insignificantes. As pessoas às vezes se degladiam quando chega o momento de dividir a herança de um ente querido que partiu para o plano espiritual. Ele não tinha nada, mas naquele momento ele começa a brigar, e tantas brigas por coisas que vão ficar aqui. E nós brigamos por posições, por ideologias, por sentimentos. Queremos ganhar uma discussão a todo custo. Vejam, a gente fica naquela questão assim, né? Eu quero ser feliz ou ter razão? Muitos de nós, infelizmente, queremos ter razão a todo custo, nem que isso custe a nossa infelicidade. Quantas brigas que nós temos, que por mais que a gente saia aparentemente vencedor de um embate, de uma discussão, nós vamos passar, horas e horas sem conseguir pegar no sono, porque aquela discussão fez um mal terrível para a gente. E não precisa nem muito. Às vezes você participar de uma reunião, não sei se vocês já tiveram a felicidade ou infelicidade de participar de uma reunião de condomínio, por exemplo. Às vezes você não precisa falar nada, só pelo fato de estar lá, aquela energia tão densa, vibração, que você não consegue às vezes nem dormir, vai pegar no sono lá para 3, 4 horas da manhã. Vale a pena? Aí você perde o teu sono, perde o teu equilíbrio, perde a tua serenidade, e nada disso vale a pena. É chegado a hora da gente começar a acordar. No Evangelho tem uma frase de Jesus que fala assim: desperta, ó tu que dormes. E nós andamos distraídos, não prestamos a devida atenção na maravilha que é a vida. Que a nossa vida ela é relativamente simples, mas nós temos a capacidade enorme de complicar as coisas mais simples. Então, está chegando a hora da gente modificar. Não dá para a gente continuar sendo aquele homem velho, errando deliberadamente em cima de situações que não levam a nada. E o Evangelho é exemplo vivo para nós. O exemplo vivo que a gente tem que tentar colocar em prática. E Jesus há 2000 anos esteve aqui trazendo essa maravilha do ensinamento, do amor ao próximo. Vejam, Jesus conseguiu, trazendo as passagens do Antigo Testamento, unir os 10 mandamentos em 2. Qual que foi a conjugação de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele conseguiu concentrar os 10 mandamentos nessas 2 expressões que já são lá do Antigo Testamento. Mas amar ao próximo como a si mesmo é uma atitude muito difícil, pois se eu não consigo amar a mim mesmo, conspirando muitas vezes contra a minha felicidade, pois eu fiquei apegado a determinadas coisas materiais, eu não consigo me amar. E aí como que eu vou, não sabendo me amar o meu próximo? E se eu não consigo me amar ao próximo que está do meu lado, como que eu vou conseguir amar a Deus que está hipoteticamente tão distante?
Então é importante a gente começar a refletir. Aproveitar então que a gente está, faz de conta, iniciando um novo ano, e começarmos a sermos diferentes. Não vamos precisar modificar os grandes defeitos. É muito difícil mover uma pedra enorme do nosso caminho. Mas eu posso sim mover a pequena pedra, uma coisa menor, para que eu consiga, vencendo aquela dificuldade pequena, amanhã vencer uma dificuldade maior. Depende exclusivamente de nós. E está no nosso querer, pois a única vontade que conseguimos fazer valer é a vontade do querer. Pois se eu não assim fizer, vou continuar persistindo nos erros. Amigos, eu agradeço imensamente a oportunidade. O Domingos tinha pedido para ficar falando até as 10h30, falei que era falta de caridade, às 11h30. Eu agradeço imensamente a atenção de cada um de vocês e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, a amparar os nossos mais belos sonhos. Gratidão a todos.